Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira santa, a igreja celebra nessa noite a missa do lava-pés da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. A palavra é de João, no capítulo 13. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantando-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da cruz da sexta-feira, existe a ceia da quinta. E é na ceia dessa noite que Jesus nos dá o tom do amor com o qual ele deseja ser seguido. O Evangelho de João narra que antes da festa da Páscoa, Jesus se levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Ele sabe que a cruz está próxima, ele sabe que o seu tempo está se esgotando, mas ele não faz discursos, ele não exige fidelidade, ele não busca consolo. Diz a palavra que ele se abaixa, e se abaixa para realizar um serviço que nem mesmo os servos judeus eram obrigados a fazer. Lavar os pés era um trabalho reservado aos escravos estrangeiros. Era o mais humilde dos serviços. E é isso que ele escolhe fazer. Porque quem não compreende o gesto do lava-pés jamais entenderá o amor da cruz. E há quem procure Deus nas alturas. Mas Jesus se revela no chão, tocando a nossa sujeira, a nossa pobreza. Enquanto tantos querem um Deus que impressione, que vença, que domine, ele aparece de joelhos, com uma toalha na cintura, tocando os pés sujos daqueles que em poucas horas o abandonarão. E não faz isso por estratégia ou por aparência, mas porque ama. Ama até o fim. E esse fim não é só um ponto no tempo, é o limite do amor. Ele ama mesmo diante da traição, mesmo diante da negação, mesmo diante da fuga. Judas está ali, Pedro está ali, todos estão ali. E Jesus se ajoelha diante deles e ama. E é exatamente esse amor despido, silencioso, generoso, que prepara o coração para a cruz. Porque não é possível estar junto da cruz sem antes ter compreendido a ceia. Aquele que rejeita o gesto do abaixamento dificilmente permanecerá firme diante da entrega. Quem recusa o serviço humilde do cenáculo dificilmente acolherá o escândalo do Calvário. Os apóstolos estavam ali, mas nem todos entenderam. 10 fugiram, um traiu, apenas João permaneceu. E ele só ficou porque antes ele debruçou sobre o peito de Jesus. Ele escutou as batidas do seu coração e ele assimilou o sentido daquele amor. Só quem experimenta o amor que se curva é capaz de suportar o amor que se sacrifica. Por isso, nessa noite, Jesus não nos oferece apenas um exemplo, mas uma escola. Ele nos ensina que o amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece. Ele não se protege, ele se entrega, ele não brilha, ele se gasta. E é justamente esse amor que tanto falta ao mundo.
Esse amor que não busca plateia nem resultado, mas presença, que busca comunhão, que busca fidelidade. É esse amor que lava os pés de quem não compreende, de quem não retribui, de quem não responde. Porque quem ama com profundidade não se orienta pela lógica do merecimento, mas pela decisão de permanecer fiel. Celebrar essa noite, meus irmãos, é acolher o chamado a viver desse modo. E isso exige conversão interior, porque é mais fácil admirar Jesus do que imitá-lo. É mais fácil comungar do que se ajoelhar diante da poeira alheia. Mas quem se senta à mesa com ele precisa estar disposto a amá-lo com o mesmo amor que ele amou. A Eucaristia que recebemos hoje, ela nos compromete com o gesto que ele realizou. Não se trata de um rito bonito, mas de uma escolha de vida. A mesa da ceia é o ensaio da cruz. O avental da quinta é a antessala da sexta. E só reconhecerá o Cordeiro sobre o altar quem aprender a enxergá-lo de joelhos, com a toalha na cintura e os olhos fixos no outro. Quem quiser seguir Jesus até a cruz, especialmente amanhã na celebração, precisa começar pela ceia de hoje à noite. É ali que Jesus revela o coração da sua missão. É ali que ele nos mostra que não há ressurreição sem entrega, nem glória sem esvaziamento. E ele não pede que sejamos fortes, ele pede que nós sejamos fiéis. E a fidelidade ela começa quando nós aceitamos abaixar-nos também, quando nós renunciamos à sede de destaque, à busca de glória, ao desejo de ser grande. Quem não aprende a se dobrar diante do irmão, nunca compreenderá o que significa carregar a cruz com Cristo. E hoje, nesta quinta-feira, Jesus nos ensina que amar é descer, que o caminho do reino começa na toalha do servo e não na coroa dos reis. E se quisermos segui-lo de verdade, será preciso mais do que palavras bonitas. Será preciso assumir o modo de amar dele, amar com os joelhos no chão, com as mãos abertas, com o coração inteiro. Só assim o mistério da cruz deixará de ser um escândalo para se tornar, enfim, uma resposta para as nossas vidas. Que Jesus, nesta quinta, abençoe você e prepare o seu coração para você viver o tríduo inteiro, hoje, amanhã e sábado, e claro, domingo, o dia da ressurreição. A você uma boa jornada, um excelente tríduo pascal. Hoje reze também pelos padres, é o dia do sacerdócio. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.